Ótimo. Bom dia. Hoje, quinta-feira. A partir de agora, quinta-feira é a nossa última aula da semana, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Então, vamos para a nossa última aula da semana. E, para além de ser a nossa última aula da semana, última aula do mês. E, para além disso, última aula do nosso trimestre. Eu preparo trimestres, né? Óbvio que tem uma ideia para o semestre, mas eu gosto de preparar trimestres, então esse primeiro trimestre está fechando hoje. Já vou falar mais sobre isso, mas antes a gente entoa o nosso mantra juntos. Fiquem à vontade para entoar junto. Unimos as mãos em frente ao peito. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E agora sim, vamos dar início à nossa aula, agora 11h02. Então, gente, nesses primeiros 3 meses, qual era o meu objetivo aqui com vocês? Como eu não sabia o quanto vocês conheciam de Hatha Yoga, o quanto, né, vocês já tiveram contato com isso ou não, eu decidi fazer um início bem explicativo, né? Então foram esses primeiros 3 meses abordando os aspectos do Hatha Yoga principais, desde o começo até o final, em termos de passos, né? A gente passou pelo Ashtanga de Patanjali. Ashtanga, nesse caso, não tem a ver com Ashtanga Yoga, tá? Tem a ver com este caminho, com esses passos de Patanjali. E aí nós vimos yamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, né? A gente fez esse caminho, a gente subiu essa escadinha e foi entendendo um por um. Eu tentei trazer algumas particularidades de cada degrau aí, de cada passo, mas obviamente, em 3 meses a gente não aprende tudo e não pratica tudo. Isso aqui foi uma grande pincelada aí em cima desses passos, em cima desse caminho, mas obviamente que tudo isso pode ser desenvolvido mais para frente, com mais tempo. Tem pessoas que gostam de focar em certas coisas. Eu conheço gente que de fato se especializou em yamas e niyamas e trabalha com isso. E tem esse olhar, porque esses são os 2 primeiros passos, né? E a gente tem que sempre, sempre, sempre lembrar que a gente só vai chegar lá no final se a gente passar por todo o caminho. Então, se a gente negligencia, o que acontece muito, tá? Yamas e niyamas, que são os 2 primeiros passos, o caminho fica meio, tá faltando alguma coisa, porque assim que a gente chegar lá nos portões de Samadhi, talvez a gente nem alcance esses portões, porque faltou yamas e niyamas no começo. Obviamente, pessoal, a gente tem que pensar que os Yoga Sutras de Patanjali foram criados numa época e num local diferente do nosso. É óbvio que nós não vamos seguir os yamas e niyamas da forma que eles seguiam. É óbvio que não vamos praticar asanas e pranayamas e pratyahara da forma que eles praticavam. É óbvio que a nossa concentração não será a mesma, que a nossa contemplação não será a mesma. Não, não tem como a gente achar que vai ser exatamente a mesma coisa, porque nós não vivemos a mesma coisa. Culturalmente falando, em termos de tempo, espaço, tudo, eles eram outras pessoas. Então, o que eu acho importante,
quando a gente traz essa temática para os dias de hoje, é pensar sempre numa, não é exatamente uma adaptação, mas numa visão que faça sentido para nós, brasileiros, aqui em 2025, né? O que é isso? Quem são essas pessoas? Também não tenho como afirmar que nós somos as mesmas pessoas, que a gente veio dos mesmos lugares e carrega as mesmas coisas dentro de nós. Isso vai variar de cada um para cada um. Mas a gente vive na mesma época, né? A gente vê as mesmas coisas, não tudo, claro, mas a gente é exposto a coisas muito similares. E aí, às vezes, parece muito difícil. A gente lê Yamas e fala, gente, os 2 primeiros passos, já não consigo, já era, acabou meu caminho, eu não vou conseguir percorrer esse caminho, eu não vou conseguir subir essa escada, muito difícil, não vai dar. E aí, mesmo o livro do Timing, pessoal, esse livro do Timing é lá da década de 70, 80. Pode parecer que é muito perto, mas não é. As coisas mudaram muito de uma de lá para hoje, principalmente quando a gente está falando de yoga no Brasil. Tá? Não é brasileiro, tá? Não é isso. Mas o livro aqui publicado, né, no Brasil, traduzido, a gente tem que pensar Brasil. Naquela época o yoga era outra coisa aqui dentro. Ele estava começando a chegar no Brasil. E não era tão popularizado, existia muito mais estigma do que existe hoje. Enfim, é muito diferente um lugar do outro. Onde a gente está hoje com o yoga? O que são esses praticantes hoje? E a gente também tem que ter um recorte. Infelizmente, hoje, quando a gente pensa em yoga no Brasil, ainda assim estamos falando de um grupo muito específico, tá? Que tem um recorte também muito específico de classe e de cor também, muitas questões. A gente tem que observar isso. Eu sinto que para praticar o caminho do yoga, a gente tem que ter uma visão sobre o que acontece de fato no yoga hoje em dia no Brasil. Né? Não vou falar de mundo, porque aí é mais complexo. Vou falar de Brasil. Hoje o yoga é praticado por algumas pessoas que têm, de fato, diversos privilégios e conseguem ter esse acesso a essa tradição, a essa filosofia, certo? E ela acaba não permeando outros lugares da sociedade que, por que não, poderiam estar aqui? Faz sentido, todo mundo poderia estar aqui. Yoga não existe hoje, né? E na nossa visão do yoga, não existe isso de essa pessoa pode fazer, essa pessoa não pode fazer. Todo mundo pode praticar, é uma filosofia de vida, tá aí para todo mundo. Então, por que a gente não pode, talvez, abrir um pouco mais esses portões que foram colocados, né, no yoga? Por que né, esse acesso é tão dificultado? Enfim, eu acho que são coisas para a gente pensar e para, a partir daí, a gente construir o nosso caminho no yoga. A partir daí, a gente olhar para yamas e niyamas e entender, pô, eu acho que isso aqui faz sentido assim, assado. Ah, é verdade, tá, tudo bem. Ah, já aqui, sei lá, em Pratyahara, acho que faz mais sentido assim. Enfim, nós não somos aqueles praticantes antigos que se isolavam na floresta e abdicavam de suas vidas. E também não é para sermos, não faz sentido hoje em dia. Tem pessoas que são, e tá tudo bem também, mas não é o nosso estilo de vida hoje. Mas nós também podemos melhorar essa abrangência do yoga. A gente também pode levar yoga para outros lugares, e também tem total direito a essa filosofia. Ok? Foi só uma reflexão para a gente pensar em tudo que a gente veio trabalhando, que às vezes parece que são coisas muito, né, aquela coisa e tal. Não é para ser isso, é para ser algo acessível para todo mundo. Por isso que a gente conversa sobre, por isso que a gente tenta sempre traduzir esses Yoga Sutra de Patanjali, que às vezes podem ser muito difíceis porque eles não são da nossa época, não são da nossa língua, né? Para uma linguagem que faça sentido. Então é isso. Eu gosto de ter isso em mente, eu gosto de trabalhar com isso quando
trabalhamos com yoga e filosofia do yoga, não apenas uma prática, mas uma filosofia. Espero que vocês também possam levar isso por aí. Aí, semana que vem, a gente vai entrar num novo trimestre, então, coisas novas, no sentido de vamos mudar um pouco o nosso olhar, olhar para outras coisas, ou então entrar mais, se vocês quiserem pensar assim, entrar mais em alguns assuntos. Eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser bacana da gente percorrer mais um trimestre juntos. Beleza? Então, vamos partir direto para a nossa prática e hoje vamos começar de fato sentados, com a coluna ereta, as pernas cruzadas. Feche os seus olhos. Perceba como está o seu corpo aqui e agora. Olhe desde a parte mais externa para a parte mais interna do seu corpo. Vá ouvindo o que ele tem a te dizer. Perceba quais são os grupos musculares que te permitem ficar excitado com a coluna ereta. Às vezes parece que não estamos fazendo esforço algum para estarmos nessa postura, mas sim, alguns grupos musculares estão sim fazendo um certo esforço. Mas nem sempre a gente presta atenção. Aproveite este momento para ir dizendo para si mesmo que este momento é seu e apenas seu na sua prática. Tudo aquilo que não tem nada a ver com a sua prática não precisa entrar aqui agora. Aos poucos, abra seus olhos e permaneça imóvel. Apenas abra os olhos e observe esse espaço ao seu redor sem se mexer. O que isso gera em você? Faça ali uma lista mental e vá anotando o que você tem. Aos poucos, nós vamos começar a mobilizar a coluna. Então, vamos levá-la de um lado para o outro, lateralmente. Vá sentindo essa coluna, que às vezes ainda está muito enrijecida, ainda já não é mais tão cedo de manhã, mas normalmente quando a gente acorda bem cedo e vai treinar, caminhar, enfim, se você for fazer este movimento, nossa, você vai sentir aquela rigidez da noite, rigidez do sono. E aos poucos vamos circulando com a coluna. Faça um movimento arredondado com ela, principalmente lá atrás. Sinta toda a sua coluna. E aos poucos vamos para o outro lado.
até pararmos devagar no centro. Paramos aqui no meio, sentimos como está o nosso corpo. Essa é uma parte muito importante no Hatha Yoga, esta pausa entre uma postura e outra. E aqui nós faremos Yoga Mudra. Então você pode manter as suas pernas cruzadas da forma que elas estão, ou então entrar em lótus, caso não seja desconfortável. E nós vamos levar as mãos lá na frente do corpo. E a nossa ideia agora é levar a testa em direção lá das mãos, como quem quer encostar a testa no chão. Você vai no seu limite e, alcançando o seu limite, você vai relaxar a cabeça e a coluna. Perna devagar, vai encaixando vértebra por vértebra, a cabeça é a última que sobe. Observe o seu corpo. Daqui entraremos em Dandasana, o bastão. Então descruze as suas pernas e estenda ambas lá à frente. Você não precisa manter elas 100% estendidas, você pode sim flexionar um pouco os joelhos. Não precisa deixar elas 100% unidas também, pode deixar um espacinho entre uma perna e outra. Se preferir, leve os glúteos lá para trás. Segure eles mesmo e puxe lá para trás, porque assim os isquios, que são esses dois ossinhos que você consegue sentir apoiando no chão, eles se apoiam melhor. A ideia aqui em Dandasana, no bastão, é que os seus pés apontem para você, né? Então, eles não caem para fora, nem para dentro, nem estão em ponta, como se fosse uma bailarina. E que a sua coluna esteja ereta. Você pode segurar os joelhos na perna, mas não apoie o seu peso fora do seu corpo. Se você não consegue manter a sua coluna ereta, flexiona um pouquinho os seus joelhos. Você vai perceber que fica mais fácil. E daqui nós faremos uma torção. Ardha Matsyendrasana, você já conhece. Vamos começar trazendo a perna direita flexionada. O seu pé direito pode ficar mais ou menos aí na altura do seu joelho esquerdo. E então, a nossa perna esquerda vai passar por baixo da perna direita, entre o nosso pé e a nossa coxa. O joelho esquerdo claramente se flexiona. E nós vamos apoiar o peito do pé esquerdo no chão, lá ao lado do glúteo. Ótimo. Você pode segurar no seu joelho direito para manter a coluna ereta. E aí você vai sentir se você quer manter o seu pé direito da forma que ele está, ou se você quer passar ele para o outro lado
da perna esquerda. Você só vai passar ele para o outro lado se a planta do seu pé direito tocar o chão, tá bom? Aqui, com a mão esquerda, você vai segurar o seu joelho, ou então vai abraçá-lo com o braço esquerdo, ou então vai passar o braço esquerdo lá por fora da perna direita, a mão direita vai lá atrás, braço estendido, e você vai torcer, olhando por cima do seu ombro direito. Retorna devagar para o centro. Estende ambas as pernas. Volta para o bastão. Apenas para sentir como está o seu corpo agora. Daqui, vamos repetir essa torção para o outro lado. Então, vamos flexionar o joelho esquerdo agora. A perna direita vai passar por baixo da perna esquerda, entre o seu pé e a sua coxa. Você escolhe onde vai ficar o seu pé esquerdo e escolhe como vai apoiar no joelho direito. Fique à vontade. Quando chegar no final do apoio, a mão esquerda vai lá atrás, braço esquerdo estendido, coluna ereta, e você torce, olhando por cima do seu ombro esquerdo. O seu braço direito serve justamente para que você tenha esse apoio, para você conseguir tracionar. Retorna. E agora estende novamente as pernas, entrando em Dandasana novamente. Se quiser, pode balançar elas um pouquinho para soltar, apenas se você achar que tem necessidade. Coluna ereta. Olhe para o horizonte. Perceba. Vamos estender os braços pela frente, as mãos paralelas lá em cima e descemos, flexionando primeiro o quadril e depois a coluna, como quem quer alcançar os pés. Você vai até onde for confortável e se você sentir necessidade, você pode flexionar os seus joelhos. Não tem o menor problema. Quando você chegar no seu limite, relaxe a sua cabeça e as suas costas, entrando na pinça Paschimottanasana. Retorna devagar. E nós vamos descansar, sentindo nosso corpo, apoiando as mãos lá atrás do corpo. Deixe o peso lá nas mãos, os braços estendidos. Se você quiser, pode até deixar o queixo apontando lá para cima.
Não precisa despencar a cabeça lá atrás, mas relaxa. Sinta seu corpo. E daqui você vai aos poucos e com cuidado, se colocando na postura de quatro apoios, que a gente chama de gato. Em quatro apoios, você apoia os seus joelhos lá embaixo do quadril, as mãos abaixo dos ombros. Sinta um bom apoio. Perceba que as mãos estão bem espalmadas no chão. E nós falamos quatro apoios, mas é engraçado, porque na verdade aqui estamos em seis apoios, porque os pés tocam o chão. Para ficar em quatro apoios, de verdade, teríamos que tirar os pés do chão, mas não é necessário. Não agora. E nós vamos fazer aquela nossa respiração, em que o movimento da coluna vai acompanhar a respiração. Então, inspiramos e olhamos lá para frente, abrindo o peito. E quando expiramos, olhamos lá o nosso umbigo, fazendo um C com a coluna. Faça no seu tempo. Na próxima expiração, voltamos para uma postura neutra e descansaremos em Balasana, na criança ou semente. Então, nós vamos levar todo o peso do nosso corpo lá para os nossos pés e a cabeça vai apoiar no chão, descansando. Se você não consegue entrar em Balasana por algum motivo, você pode simplesmente sentar-se. E daqui nós voltamos lá para o gato. Quatro apoios. Perfeito. Agora, pessoal, aqui no gato nós vamos fazer uma postura que ela é tanto de abdômen quanto de equilíbrio. Ela é muito simples, mas ela exige bastante atenção. O que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos estender o braço direito junto da perna esquerda. Pode estender, e eu não consigo, vou ter que virar de lado. E estendemos, mantém. A cabeça olha lá para baixo mesmo, para o chão, mantendo mais ou menos a mesma linha do seu ombro.
Retorna. Sente. E vamos repetir do outro lado. Então, agora vai ser o braço esquerdo e a perna direita que sai no chão. Nós queremos formar como se fosse uma ponte. Uma ponte reta, tá? Não a ponte da postura da ponte. Se você firmar o seu abdômen, fica bem mais fácil. Retorna devagar. Sinta como está o seu corpo, ainda no gato. E daqui, pessoal, nós faremos uma invertida, que é uma invertida leve. Mas vocês já sabem, se você tem problemas cardiorrespiratórios, se comeu, se tem problemas na coluna, na cervical, enfim, atenção, tá? Este é leve, mas tenha atenção. O que nós vamos fazer? Aqui no gato, simplesmente, nós vamos apoiar a cabeça no chão. Você pode apoiar nas mãos ou direto no chão. Então, o único movimento é do tronco e dos membros superiores. É quase como estar em Anahatasana. Vocês se lembram que é aquela postura em que tentamos encostar o peito no chão? Mas dessa vez não é o peito que vai para o chão. É apenas a cabeça. O quadril continua apontando lá para cima e nós apoiamos a cabeça no chão. Pode apoiar tanto nas mãos quanto no chão mesmo. Relaxe nessa postura. Daqui, deite-se de bruços, com a barriga no chão, em decúbito ventral. Aí, de bruços, você primeiro descansa, sente o seu corpo no chão agora, de uma forma diferente. E se prepare para fazermos o Jangaça na postura da cobra ou da serpente. O que você vai fazer primeiro? Encostar ou o queixo ou a testa no chão, unir as pernas estendidas lá atrás e apoiar a mão, as duas mãos, inclusive, lá ao lado das últimas costelas, tá? As mãos estão aqui apenas para que você possa juntar as escápulas lá atrás. Elas não são um apoio para o corpo. Nós tiramos primeiro a cabeça do chão e depois o peito, olhando lá para cima e juntando as escápulas. Retorne devagar ao chão e nós vamos descansar em Makarasana, no crocodilo. Para fazer Makarasana, você vai apoiar uma mão em cima da outra
e vai apoiar a sua testa nas mãos. E aí, as suas pernas se afastarão mais ou menos na largura do tapetinho e os pés apontam para fora. Então, as pontas dos pés apontam para fora, um tornozelo aponta para o outro, com as pernas levemente separadas. Vamos fazer Bhujangasana de novo. Mas agora nós vamos fazer isso com as mãos unidas. Então, junte as pernas novamente, joelhos estendidos, testa ou queixo no chão, entrelace os seus dedos e deixe as mãos apoiadas em cima dos glúteos. Os seus braços podem estar quase estendidos agora. Existe uma pequena flexão dos cotovelos. Mas aí, quando a gente começar, esses cotovelos vão vão estender. Não vai mais ter essa flexão. E nós vamos puxar as escápulas lá para trás, ok? Então, tiramos a cabeça do chão, estendemos os cotovelos, puxando as escápulas e tiramos o peito. Tiramos o peito do chão, olhando lá para cima. Retorna devagar, descanse. E daqui vocês vão girar até ficar deitados de barriga para cima, em decúbito dorsal. E cada um tempo até ficar de barriga para cima. Pode já flexionar os joelhos, apontando eles lá para cima, as plantas dos pés no chão. Tire um tempinho para sentir o seu corpo nessa nova postura, onde a lombar se aproxima um pouco mais do chão. Nós vamos fazer mais uma invertida, e essa invertida, ao mesmo tempo, é uma flexão e também é uma extensão, enfim, ela é muitas coisas. Porém, pessoal, essa daqui eu peço muita, 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 muita atenção a todas as contraindicações, porque ela é pesada e ela vai exigir que você esteja com a cervical bem saudável, tá? Porque a gente vai aplicar um peso na cervical. Nós vamos fazer o arado, Halasana. Contudo, antes de fazer, perceba se você vai de fato fazer essa postura ou não. Se você não for, porque você nunca fez, porque, enfim, sua cervical não está muito legal, vai se sentindo, pelo amor de Deus, você vai entrelaçar os seus dedos e colocar embaixo da cabeça. Os cotovelos caem para os lados e você começa sentindo essa abertura.
E aí você vai simular a pressão da cervical que acontece quando estamos lá em Halasana. Como? Apontando os cotovelos para cima, soltando bem a cabeça nas mãos e trazendo a cabeça para cima, sempre se lembrando que quem está fazendo a força aqui são os braços e não o pescoço. Assim você simula o que acontece com a cervical lá em Halasana. Então, se você não vai fazer Halasana, pare aqui e retorne quando achar necessário. Se você vai fazer Halasana comigo, primeiro observe se você tem espaço lá atrás. Eu, por exemplo, não tenho. Tenho que vir um pouquinho para frente. E você também pode parar no meio do caminho aqui em Halasana. Eu prefiro que vocês façam essa variação que eu passei agora, só para sentir essa pressão na cervical. Mas caso você queira parar aqui no meio, você vai estender ambas as pernas unidas. Planta dos pés olham lá para cima. E aqui nós estamos em Ardha Halasana. E para seguir, você vai dar um leve impulso, como quem quer entrar lá em Sarvangasana. Mas você não vai entrar em Sarvangasana, por quê? As suas pernas, ao invés de subirem, elas vão lá para trás. Pelo amor de Deus, não mexa a sua cabeça daqui. Entenda agora se você vai precisar flexionar os joelhos. Se precisar, tudo bem. Você leva os seus joelhos ao lado das suas orelhas. Ou então, se você consegue deixar a perna estendida. Deixando a perna estendida, você também vai entender se consegue levar os pés no chão. Se não conseguir, tudo bem. Se conseguir, leve-os. Não mexa o pescoço e quando achar necessário, você pode voltar. Retorne devagar. Pode retornar com as pernas flexionadas, devagar. E aí, permaneça deitado, com as pernas flexionadas. Se observe. É normal, depois de Halasana, você sentir, atenção que eu vou falar agora, você sentir um leve desconforto na coluna, principalmente na lombar. Leve, leve, leve e rápido, bem passageiro, tá? Se não é isso, se é uma dor, que dor, meu Deus, e passa, não faça mais. E vai entender o que está acontecendo com a sua coluna, ok? E para trazer um conforto para a lombar, vamos fazer Pavanamutta. Então, começamos trazendo ambos os joelhos flexionados para próximos do peito, abraçando as pernas pela frente dos joelhos e trazendo elas com um certo vigor, mas sem tensionar os ombros. Sinta esse grande contato da lombar no chão. E se você sentir necessidade, você pode fazer sim um balancinho. Até ir aos poucos ciclando esse movimento, se você fez um e para consertar essa postura, nós vamos levar a testa em direção ao joelho, sempre, sempre encostando ou querendo encostar o queixo no peito. Retorna primeiro a cabeça, depois os pés no chão.
Já pode escorregar os pés lá para baixo e estendendo as pernas e entrando em Shavasana. Então você pode afastar até um pouco as pernas, deixar que os pés caiam para fora, os braços ao longo do corpo. Abrimos um espacinho nas axilas, afastando um pouco os braços do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima, cabeça bem apoiada no chão, e você fecha os seus olhos. Se entregue aqui em Shavasana. Entenda se é necessário fazer qualquer tipo de adaptação, ou até mesmo se está frio. Se quiser, você pode pegar uma coberta, uma meia, enfim. Pode usar almofadas. Se você não consegue relaxar em Shavasana, que é a postura do cadáver, você pode relaxar em outra postura. Mas eu altamente recomendo que você esteja em Shavasana. Se possível, se for confortável. Comece apenas sentindo o seu corpo depois de toda essa prática. Tanto a parte mais externa quanto a parte mais interna. E você vai permitindo que o seu corpo relaxe cada vez mais. Começando pela cabeça, pelo couro cabeludo. Você permite que ele relaxe. O relaxamento vai descendo e alcança sua testa. Você deixa a testa lisa. E as sobrancelhas querem escorregar até as têmporas. As pálpebras se fecham com delicadeza. Destrava o maxilar. Deixa a língua relaxada dentro da boca. Entreabre suavemente os lábios. Permaneça com essa posição neutra. O relaxamento segue o seu caminho, descendo pelo seu pescoço, garganta e trilha cervical. Alcança os seus ombros, desce pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, dedos das mãos. Ele segue descendo, alcança clavículas e escápula, chega até o peito, parte superior das costas, caixa torácica até chegar na última costela. Relaxe o abdômen, a curva lombar. Permita que o relaxamento alcance a cintura, os glúteos e virilha. Ele segue descendo pelas coxas, passa por joelho, panturrilha, tornozelo, pé e dedos dos pés. Permita agora que a sua mente circule pelo seu corpo. Você não precisa controlar.
Aos poucos, adota respirações mais lentas e profundas. Movimentando o seu corpo, observando o que ele quer fazer. Até aos poucos ir se colocando sentado. Cruzando. E a coluna ereta. Feche os olhos. Observe. Escute. Hoje nós faremos o pranayama Surya Bedana. Surya Bedana, ele é uma ativação tanto da narina direita quanto do canal, né, de energia sutil que corre pelo lado direito do nosso corpo, Pingala. Eu tenho uma cola tatuada em mim, Surya, porque é o lado do sol. Então, o lado direito é o lado dessa energia mais solar e o lado esquerdo é Chandra, dessa energia mais lunar, tá? Esses dois compõem todos nós. Existem algumas vertentes que vão tratar como energia masculina e feminina, mas eu quero deixar bem claro para vocês que dentro da nossa tradição do Hatha Yoga não existe isso em lugar algum, isso não está descrito em lugar algum, tá? Mas essa questão de Surya e Chandra, Sol e da Lua, ok? Então, é muito simples, é uma respiração simples, mas ela tem uma pausa respiratória intensa. E aí eu quero que vocês façam a pausa respiratória de vocês. Sempre lembrando que a gente tem o momento da inspiração, da pausa e da expiração, e que sempre a expiração dura mais ou menos o dobro da inspiração. Pessoal, aqui na pausa respiratória, Swami Varayananda, ele vai descrever que a pausa ela tem que ser tão, esse kumbhaka tem que ser tão forte que você vai sentir a pressão nas unhas dos dedos da mão. Isso é muito intenso, então eu acho que cada um pode ir no seu limite. Se você não faz pausa respiratória, faça um pouquinho. Se você já está acostumado, tudo bem, pode ir mais. Vá trabalhando dentro do seu limite, ok? E é muito simples. A gente vai usar a mão direita. Novamente, esse dedo indicador e o médio a gente não usa, então você pode ou fechar ou então apoiar aqui na testa. O polegar fecha sempre a narina direita e aí o anelar e mínimo fecham à esquerda. Surya Bedana é muito simples. A gente sempre vai inspirar pelo lado direito e expirar pelo lado esquerdo. Só isso. Inspiramos pelo lado direito, expiramos pelo lado esquerdo. É só isso. É só essa modificação e colocamos a pausa respiratória no meio. Você faz do tamanho que você achar melhor. Não vou fazer com o banda agora, porque eu quero que vocês trabalhem esse tempo de permanência na pausa respiratória. Tá bom? Nós vamos fazer 5 repetições, cada um no seu tempo, começando agora.
Quando você terminar, pode manter os olhos fechados, deixe a respiração livre, perceba como você. O bebê Dana costuma ter um efeito de despertar, né? Mas isso depende da pessoa. Para mim, Surya é complexo, porque eu tenho essa narina bem mais fechada do que a direita. Então, depende aí. Por isso, inclusive, só um parêntese, a gente faz Elanet e Supranet para tentar equalizar, tá? As narinas. E para que o pranema seja feito com mais vigor, precisão, mas é um desvio de 7 muito sem fazer. Com os olhos fechados, nós vamos fazer hoje uma meditação em um mantra. Vamos meditar no Bija Mantra. Faremos 10 repetições. É um a cada respiração. Então a gente inspira e na expiração emitimos o Bija Mantra. Entoamos. Fique à vontade para fazer, tá? Na sua respiração. Eu vou contar também 10 aqui. Fechamos os olhos e concentramos apenas neste Bija. O, 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 o. Mantenha seus olhos fechados. Se puder ficar mais tempo aí, fique. E nem abra os olhos sem se movimentar. Mantenha o corpo imóvel. Observe esse espaço ao seu redor. Perceba como você está agora. Sinta se existe algum formigamento, alguma parte do seu corpo quente. Se tiver, você pode agora se mexer, pode mexer as pernas, para que você não levante com câimbra, alguma coisa assim, talvez. Namastê! Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que tenham aproveitado. Um ótimo final de semana, porque a gente não tem mais aula de sexta. Segunda-feira que vem, então começamos o nosso segundo trimestre. E vou dar um spoiler, um pequeno spoiler. A gente vai ter um foco bem grande em internalização, tá? Não é uma prática comum no Hatha Yoga que o professor demonstra. Eu demonstro porque essa aula fica gravada, né? Então, eu acho que para quem assiste gravado é melhor. E se a pessoa tiver alguma dúvida, ela não vai conseguir me perguntar. Mas
Meus alunos das aulas particulares já devem ter separado, eu não costumo demonstrar, não costumo fazer junto, porque a intenção é que você se internalize de fato, que você não olhe para mim. Normalmente, inclusive, a gente pratica de olhos fechados. Obviamente, em equilíbrios não, né, em coisas assim não, mas para que a gente consiga de fato entrar, focar em nós, em Atman e Brahman, e não em mim, que sou a pessoa que está dando aula. Tá bom? Mas fiquem tranquilos, como as aulas aqui são gravadas, eu ainda assim vou ter que demonstrar algumas coisas, mas eu quero que vocês trabalhem com essa internalização nesse próximo trimestre. Tá bom? Então é isso, até mais. Até a próxima aula.